Olá e bem-vindos! Imagine a cena. Um hospital público precisa de um novo sistema para gerenciar prontuários. Ou, sei lá, um ministério inteiro decide migrar toda a sua infraestrutura para a nuvem. São projetos gigantescos, né? Com milhões de reais em jogo e um impacto direto na vida de muita gente. A pergunta é: como o governo faz para comprar isso? Como é que se garante que a solução vai funcionar, que o preço é justo e que o dinheiro público não vai, assim, pelo ralo? É exatamente esse o manual de instruções que a gente vai analisar hoje. Temos aqui um material bem denso sobre a Instrução Normativa 94 de 2022, que é basicamente a regra do jogo para as contratações de tecnologia no governo. E olha, pode parecer um assunto meio árido, mas a nossa missão aqui é outra. A gente vai decifrar a lógica por trás das regras, entender quem é quem nesse processo e, a parte mais divertida, derrubar alguns mitos bem comuns sobre licitação de TI. Perfeito. É isso mesmo. O espírito dessa norma toda é, no fundo, garantir três coisas. Primeiro, que o governo compre a solução certa para o problema certo. Segundo, que pague um preço justo por ela. E terceiro, que o serviço entregue tenha qualidade, né? E para organizar isso, o processo foi dividido em três grandes momentos: o planejamento, a seleção do fornecedor e, por fim, a gestão do contrato. E como a gente vai ver, o sucesso ou o fracasso de todo o projeto é quase sempre decidido ali no primeiro momento, no planejamento. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Antes mesmo de entrar nas fases, uma coisa que me chamou a atenção no material é a ênfase nos papéis. É quase como um filme, sabe? Com um elenco que precisa ter funções muito bem definidas para a história funcionar. Quem são esses atores? É uma ótima analogia, porque a norma exige o que ela chama de segregação de funções, justamente para evitar que uma pessoa só apite o jogo inteiro. Temos basicamente 4 papéis centrais. O primeiro é a área requisitante. A área requisitante. Pense neles como o dono do problema. É a equipe do hospital que precisa do sistema de prontuários, é o pessoal das finanças que precisa de uma plataforma nova. Eles definem a necessidade de negócio. O quê? Entendi. Então a área requisitante é tipo o cliente, o dono da dor. Mas na prática, imagino que eles nem sempre saibam o que é tecnicamente possível, né? O pedido deles já vem filtrado ou eles podem, por exemplo, pedir um teletransportador e aí alguém tem que dizer que não dá? Exatamente essa é a dinâmica. A área requisitante descreve a necessidade. Aí entra o segundo ator, a área de tecnologia da informação, a famosa área de TIC. São os especialistas que vão olhar para aquele pedido de teletransportador e falar: olha, isso não é viável, mas a gente pode construir um sistema de videoconferência de altíssima qualidade que resolve 80% do seu problema. Eles fazem essa análise de viabilidade técnica. E quem junta essas duas pontas? O desejo do negócio com a realidade da tecnologia. Aí entra o ator que é talvez o mais importante de todos na fase de planejamento. A equipe de planejamento da contratação, a EPC. EPC. E isso é um time multidisciplinar. Tem gente da área de negócio, gente da área técnica e também da área administrativa, de licitações. Eles são o cérebro da operação. São eles que fazem o dever de casa, estudar o problema a fundo, pesquisar soluções no mercado, analisar alternativas e, no fim, escrever o projeto da contratação. Essa equipe de planejamento, a EPC, me parece o coração de tudo. É comum ter atrito ali dentro? Fica imaginando área de negócio querendo a lua, área técnica dizendo que o foguete não existe e área de licitações preocupada com as regras. Ação, de alinhamento, a equipe força que a decisão seja conjunta e bem fundamentada, sabe? Evitando que uma área imponha a sua visão. E depois que tudo isso vira um contrato, aí entram os últimos atores, o gestor e os fiscais do contrato. Eles são os guardiões que garantem que a empresa contratada vai entregar exatamente o que foi combinado. Essa estrutura toda já nos leva a uma das regras mais fortes que o material aponta. Existe uma proibição clara de terceirizar a gestão estratégica de TI, certo? Não dá para simplesmente contratar uma consultoria para ser o cérebro da TI do órgão. Exatamente. E o motivo por trás disso é crucial. A norma proíbe terceirizar atividades estratégicas, como planejamento,
a gestão de processos, a coordenação da segurança da informação. Imagina o perigo de uma empresa privada, com interesses comerciais próprios, definindo toda a política de segurança cibernética de um ministério. A estratégia dela estaria alinhada com o interesse público ou com a venda de mais produtos dela mesma. A norma corta esse mal pela raiz. O núcleo pensante, o cérebro da operação de TI, tem que ficar nas mãos do Estado. O que se pode contratar é apoio técnico, especialistas para ajudar, mas a decisão final é sempre do servidor. Faz todo sentido. É uma questão de soberania no fim das contas. Bom, se a EPC é o cérebro do planejamento, o documento que eles produzem deve ser a espinha dorsal de tudo. O material é enfático nisso. Se o planejamento der errado, a contratação inteira está fadada ao fracasso. E o documento-chave parece ser o ETP, o Estudo Técnico Preliminar. Sem dúvida alguma. O ETP é onde a mágica acontece, ou onde o desastre começa. É um erro pensar nele como um mero formulário burocrático, sabe? Ele é um momento da análise profunda, da reflexão estratégica. É no ETP que a EPC vai, por exemplo, analisar alternativas de mercado. Vale mais a pena comprar um software de prateleira ou desenvolver do zero? É melhor migrar para a nuvem ou manter um data center próprio? Cada uma dessas decisões tem implicações gigantescas de custo, de segurança, de gestão. E é também no ETP que se calcula o custo real da solução, né? O material fala muito do TCO, o custo total de propriedade. Isso. E essa é uma das mudanças de mentalidade mais importantes. Não adianta só olhar o preço na etiqueta. O ETP força a equipe a calcular o TCO, que inclui o preço de compra, sim, mas também todos os custos que vêm depois. Manutenção, suporte técnico, treinamento dos funcionários, consumo de energia, futuras atualizações. É a clássica analogia do carro. O preço de compra é só o começo. Depois vem o seguro, o IPVA, o combustível, as revisões. Uma impressora baratinha pode virar um pesadelo se o cartucho de tinta custar uma fortuna. O ETP faz essa conta para a tecnologia. Analogia perfeita. Ele te protege da impressora barata com um cartucho de ouro. E o mais importante, o ETP é obrigatório na esmagadora maioria dos casos. Não é uma formalidade que se pode pular. Mesmo em contratações diretas, sem licitação, precisa ter um ETP robusto para justificar por que aquela solução foi escolhida. Sem um bom ETP, o documento seguinte, que é o termo de referência, vira um exercício de pura adivinhação. Esse processo todo de planejamento parece desenhado para evitar erros históricos. E isso me leva a uma parte que eu achei fascinante no material, que é a quebra de algumas ideias que muita gente tem como verdades absolutas. Vamos a esses mitos. Primeiro, quem planejou a compra não pode fiscalizar o contrato depois, para garantir a isenção. Isso é verdade ou mito? Que membros da equipe de planejamento participem da fiscalização. E o motivo é muito simples e lógico. Ninguém no mundo conhece melhor os detalhes, as nuances e as expectativas daquela contratação do que as pessoas que passaram meses planejando-a. Seria um imenso desperdício de conhecimento proibir essas pessoas de acompanhar a execução. Mas espera aí. E a tal da segregação de funções que a gente falou no começo? Não haveria um conflito de interesses se a mesma pessoa que especificou o produto for a que diz se ele está bom ou não? Ótima pergunta. Porque a restrição existe, mas ela está em outro lugar. A segregação importante é entre quem fiscaliza tecnicamente e quem gerencia administrativamente o contrato. O que não pode é o gestor do contrato, que é a pessoa com a caneta na mão, que autoriza os pagamentos, ser a mesma pessoa que planejou e que fiscaliza tudo sozinha. A ideia é ter múltiplos olhares, sabe? O planejador pode e deve ser o fiscal técnico, mas o gestor que libera o dinheiro precisa ser outra pessoa. É um sistema de freios e contrapesos. Entendi. O controle está no fluxo do dinheiro. Próximo mito, um clássico. É terminantemente proibido contratar desenvolvimento de software pagando por homem-hora. Outro mito. Mas esse tem um fundo de verdade. A regra de ouro, o que a norma quer ver sempre, é o pagamento por resultado. Ou seja, você paga por um produto entregue, por uma funcionalidade no ar, por um serviço prestado com um nível de qualidade acordado. O pagamento por hora de trabalho, que a norma chama de pagamento por esforço, é uma exceção. E quando essa exceção é permitida? Imagino que precise de uma justificativa muito boa. Exatamente.
A equipe de planejamento tem que demonstrar lá no ETP por que naquele caso específico não é possível ou não é prático medir o resultado de outra forma. Pensa, sei lá, num projeto de pesquisa e desenvolvimento muito inovador, onde nem se sabe qual vai ser o produto final. Nesses casos, pode fazer sentido. Mas mesmo quando se usa essa métrica, ela precisa estar amarrada a metas de produtividade e qualidade. O grande objetivo é evitar o famoso aluguel de mão de obra, que no jargão do mercado a gente chama de body shop. Body shopping. O que seria isso? É quando a empresa contratada simplesmente aloca profissionais para sentar dentro do órgão público, sem um objetivo claro de entrega. O governo acaba pagando por pessoas esquentando a cadeira e não por problemas resolvidos. A norma quer acabar com isso, forçando o pagamento a ser atrelado a entregas concretas. Falando em evitar o body shopping e focar em entregas, isso me leva a outro ponto que o material esclarece e que parece muito contraintuitivo. A gente tende a pensar que quanto mais complexo uma solução de TI, mais complexo precisa ser o julgamento da licitação, né? A ideia de que projetos sofisticados precisam ser julgados por técnica e preço parece ser a norma. Essa é talvez a confusão mais comum que existe. A regra geral para bens e serviços comuns é usar a modalidade pregão, onde o critério é o menor preço. Claro, desde que o proponente atenda a todas as exigências do edital. A grande questão é o que a lei considera comum. E aqui está o pulo do gato. Qual é? Comum não significa simples ou de baixa tecnologia. Ah, então um sistema de inteligência artificial super complexo pode ser considerado comum para fins de licitação? Como assim? Exatamente. Um bem ou serviço é comum se os seus padrões de qualidade e desempenho puderem ser objetivamente definidos no edital. A pergunta não é o quão complexo é, mas sim, eu consigo descrever objetivamente o resultado que eu quero? Se você consegue escrever no termo de referência que precisa de um sistema que identifique fraudes com 99,7% de acurácia, ou que suporte 50 mil usuários simultâneos com um tempo de resposta de meio segundo, pronto, você objetivou a qualidade. Se é possível descrever, é comum e vai para o pregão. A licitação do tipo técnica e preço fica reservada para casos muito específicos, onde é quase impossível descrever o resultado esperado, como uma campanha publicitária ou um projeto arquitetônico muito autoral. Isso muda completamente a perspectiva. O foco está na capacidade de especificar o resultado, não na complexidade da solução em si. É uma lógica bem focada em engenharia e gestão. E, falando em lógica moderna, o material destaca uma política que parece ser um divisor de águas, a política Cloud First. O que isso significa na prática? Significa que a nuvem deixou de ser uma alternativa para se tornar o padrão, o ponto de partida de qualquer discussão sobre infraestrutura de TI no governo. Hoje, a lógica se inverteu. Um gestor público que queira construir um novo data center físico ou mesmo renovar o que já existe, tem um ônus da prova. Ele precisa demonstrar de forma cabal, lá no estudo técnico preliminar, que a computação em nuvem, por algum motivo muito específico, não é uma alternativa viável ou vantajosa para aquele caso. Ou seja, a pergunta não é mais por que deveríamos ir para a nuvem, mas sim, existe algum bom motivo para não irmos para a nuvem? A nuvem virou a regra, e não usar é a exceção que precisa ser justificada. Exatamente. Se o gestor não conseguir provar que a nuvem é comprovadamente pior, mais cara ou tecnicamente inviável, a orientação legal é seguir para a nuvem. É uma mudança de paradigma completa em relação ao que a gente tinha há poucos anos. Antes a nuvem era vista com desconfiança. Cada projeto de migração precisava ser justificado à exaustão. Agora, o que precisa de uma justificativa extraordinária é não usá-la. Isso força uma modernização em toda a administração pública. Então, depois de toda essa conversa, o que a gente pode tirar de mais importante? Para mim, fica claro que a chave para uma boa contratação de tecnologia no governo não está em alguma fórmula mágica, mas sim um planejamento obsessivamente rigoroso, personificado naquele documento, o ETP. A mentalidade mudou, né? Do controle de meios para o foco em resultados. E como a gente viu, muitas das nossas suposições sobre as regras podem estar simplesmente erradas. É isso. No fundo, o que essa norma busca é uma profunda mudança de cultura.
É sair da lógica de simplesmente comprar coisas, sejam computadores, licenças de software ou horas de programação, para a lógica de contratar soluções que efetivamente resolvam problemas e gerem valor para a sociedade. Todo o processo que a gente discutiu é estruturado para forçar essa reflexão. Por que estamos comprando isso? Qual o resultado que esperamos? E qual a forma mais inteligente de chegar lá? E isso nos deixa com uma provocação final, eu acho. Toda essa disciplina de analisar alternativas, de calcular o custo total de uma decisão, de justificar cada escolha com base numa necessidade real, será que a gente não poderia aplicar um pouco dessa lógica nas nossas próprias decisões importantes? Sejam elas pessoais ou profissionais? Quantas vezes a gente age por impulso ou olha só o preço inicial de algo sem fazer o nosso próprio estudo técnico preliminar para entender o impacto completo e o custo real da nossa escolha no longo prazo?